O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 13 de maio, dia em que a igreja celebra com tanto carinho Nossa Senhora de Fátima, nós nos reunimos mais uma vez aqui em comunhão de oração, para escutar a palavra que o Senhor tem para você, e que esta palavra encontre o seu coração exatamente onde ele está. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você que está aí do outro lado da tela, com o coração talvez apertado, talvez cansado, talvez em silêncio. Eu sei que esta semana não tem sido fácil. Eu sei das noites em que você se deitou e não conseguiu dormir, porque a cabeça ficou martelando aquela conta, aquela conversa que não saiu como você queria, aquele filho que está distante, aquele diagnóstico que ainda não veio, aquele medo que você não consegue contar para ninguém. Eu sei dos dias em que você acordou e fingiu que estava tudo bem, colocou um sorriso no rosto, foi trabalhar, cuidou da casa, escutou os outros, mas por dentro estava pedindo socorro num lugar que ninguém via. Eu sei das vezes em que você rezou e a oração parecia bater no teto e voltar, e mesmo assim você continuou rezando, porque no fundo você sabe que não tem outro caminho, não tem outro lugar para ir. Eu sei do cansaço da alma, daquele cansaço que dormir não resolve, que comer não tira, que conversar com ninguém alivia totalmente, daquele cansaço que você sente até no jeito de andar, no jeito de respirar, no jeito de olhar para a vida. Eu sei do medo de se decepcionar mais uma vez, do medo de acreditar e ver tudo desabar, do medo de pedir e parecer que ninguém escuta, do medo de tentar de novo depois de ter caído tantas vezes. Eu sei daquela sensação de estar sozinho, mesmo no meio das pessoas, mesmo dentro de casa, mesmo cercado de quem te ama, porque tem uma dor que ninguém vê, tem uma ferida que só você conhece, tem uma saudade que ninguém entende. Eu sei daquela sensação de ter perdido o rumo, de não saber mais por onde começar, de olhar para o espelho e quase não reconhecer a pessoa que está ali. Se esse é o seu sentimento, este evangelho não veio por acaso. Ele veio exatamente para hoje, para esta hora, para este coração que está aí, lendo, escutando, esperando. Fica comigo, porque o Senhor tem algo a te dizer. E Ele vai te dizer com a delicadeza que só Ele tem. Diz Jesus no Evangelho segundo São João, capítulo 16: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará para a verdade plena. Repare bem nessas palavras, porque elas não são apenas um discurso antigo de despedida, não são apenas uma promessa feita lá atrás aos discípulos numa noite distante. Elas são palavras que estão sendo ditas hoje, agora, para você. Quando você diz, eu não aguento mais carregar isso, Deus diz, ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Quando você diz, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida, Deus diz, quando vier o Espírito, Ele vos guiará. Quando você diz, eu estou perdido, sem direção, sem luz nenhuma, Deus diz, eu envio o Espírito da verdade e Ele caminhará com você. Quando você diz, ninguém me escuta de verdade, Deus diz, eu te dou alguém que entra dentro de você, que conhece o teu silêncio antes mesmo da tua palavra. Olha que beleza, olha que cuidado. Jesus não cobra que você entenda tudo agora. Ele sabe que tem coisas que você ainda não consegue suportar, dores que você ainda não consegue nomear, escolhas que você ainda não consegue fazer. E mesmo sabendo disso, Ele não te abandona. Pelo contrário, Ele promete enviar alguém para ficar com você, para te guiar passo a passo, para te conduzir até a verdade que liberta. Você não precisa ter tudo resolvido hoje. Você precisa apenas continuar caminhando, mesmo que devagar, mesmo que com medo,
mesmo que sem ver o próximo passo, mesmo que com o coração ferido, porque é isso que a fé é: caminhar mesmo sem ver, confiar mesmo sem entender, esperar mesmo quando tudo parece dizer desiste. E aqui está uma das coisas mais bonitas do nosso Deus. Ele não espera você ficar pronto para se aproximar. Ele não fica esperando você arrumar a casa, varrer o coração, deixar tudo perfeito para depois entrar. Não. O Espírito da verdade entra exatamente onde está bagunçado, onde está escuro, onde está confuso. Ele entra na noite da alma, no caos do pensamento, no cansaço do corpo. Ele entra naquele canto da sua vida que você nem mostra para ninguém, naquela ferida que você acha que ninguém entenderia, naquela parte de você que você mesmo rejeita. Quantas vezes você sentiu que precisava ser melhor para ser amado por Deus? Quantas vezes você adiou a oração porque achou que não estava em condição de rezar? Quantas vezes você pensou: depois eu rezo, depois eu volto, depois eu me converto, depois eu peço perdão? Quantas vezes você se afastou sozinho, achando que estava poupando Deus de uma versão sua que você mesmo não suportava? Quantas vezes você confundiu o silêncio dele com ausência, quando na verdade era presença em modo profundo, e Deus do outro lado, sem fazer contabilidade nenhuma, sem listar suas falhas, sem cobrar perfeição, só esperando você dizer um simples entra, porque é isso que o Espírito faz. Ele entra. Ele entra quando você não consegue rezar com palavras bonitas. Ele entra quando você só consegue chorar. Ele entra quando você está com raiva, com mágoa, com revolta. Ele entra quando você não sente nada, quando o coração parece duro como pedra, quando você acha que perdeu a fé. Ficar quando ninguém ficaria, ficar quando o mundo te deu as costas, ficar quando você mesmo se cansou de você, ficar quando você não tem mais nada para oferecer, ficar quando a sua oração é só lágrima, ficar, simplesmente ficar. É isso que o Espírito da verdade faz com você. Ele não vem para te julgar, ele vem para te guiar. Ele não vem para te envergonhar, ele vem para te iluminar. Ele não vem para cobrar conta, ele vem para te dar luz. E se hoje, neste exato momento, você não está sentindo nada, eu te digo com toda clareza, não significa que Ele não está aí. A presença de Deus não depende do seu sentimento, ela depende da fidelidade dEle. E Ele é fiel mesmo quando a gente não é, Ele é luz mesmo quando a gente está nas trevas, Ele é presença mesmo quando a gente se sente sozinho. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa simples. Se este evangelho está te tocando, se essas palavras estão fazendo bem ao seu coração, ative o sino aqui no canal e acompanhe diariamente o evangelho conosco, porque ninguém deveria atravessar este tempo sozinho. E mais do que isso, escreve agora mesmo no comentário o seu nome ou a sua intenção de oração. Pode ser uma palavra só. Pode ser perdão, recomeço, luz, paz, coragem, cura, força, fé, esperança. Pode ser o nome de um filho, de uma mãe, de um esposo, de uma amiga, de alguém que partiu. Pode ser um pedido em silêncio daqueles que você nem sabe explicar direito. Eu vou rezar por você. E quem está lendo aqui também vai rezar, porque a gente não caminha sozinho. A gente caminha como família, como igreja, como povo de Deus, que se ampara mutuamente. Escreve agora, antes que você esqueça. Escreve, porque a sua intenção tem valor diante de Deus e porque o seu nome merece ser levado ao altar. Eu quero te contar uma história verdadeira que aconteceu há pouco tempo e que talvez fale muito ao seu coração hoje. Tem uma senhora chamada Dona Marlene, 68 anos, costureira aposentada, moradora de Belo Horizonte, no bairro Santa Teresa. Dona Marlene perdeu o esposo no ano passado, depois de 43 anos de casamento. Os 2 filhos moram fora, um em São Paulo, outro em Lisboa. E ela, que sempre foi mulher de fé,
mulher de terço na mão e missa todo domingo, me confessou outro dia, com lágrimas no rosto, que depois que o seu Antônio morreu, ela passou meses sem conseguir rezar. Padre, eu abria a Bíblia e as letras embaralhavam. Eu pegava o terço e as contas pesavam na mão. Eu ia à igreja e ficava no fundo, sentindo que Deus tinha me esquecido. Eu olhava para o Sagrado Coração e parecia que Ele estava de costas para mim. Mas então, um dia, ela me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse: Padre, num domingo de manhã eu acordei, fiz o café como sempre, sentei na cadeira do Antônio e quando coloquei a xícara na boca, percebi que eu estava ali, vivendo, respirando, sem desabar. E eu entendi, Padre, que era Ele, era o Espírito Santo me sustentando, mesmo eu não rezando, mesmo eu não sentindo nada. Era Ele que tinha me carregado todos aqueles meses. Era Ele que tinha posto a água no fogo, que tinha levantado o meu corpo da cama, que tinha colocado um pé na frente do outro. Eu não estava sozinha, Padre, eu nunca estive sozinha. Era Ele todos os dias em silêncio, sem se anunciar, fazendo o trabalho dele de me segurar de pé. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou da xícara de café, da cadeira, da respiração que continuou. Falou daquilo que parece pequeno, mas é o Espírito que sustenta. Talvez seja isso que está acontecendo com você também. Talvez você esteja sendo carregado e nem percebeu. Talvez aquela força que apareceu do nada ontem para você fazer o que precisava ser feito, era Ele. Talvez aquele vai dar certo que veio do fundo do peito quando tudo parecia dar errado, era Ele. Repare bem no que diz Jesus, continuando o Evangelho de hoje. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão para vir. Repare que Ele não diz, vocês precisam descobrir tudo sozinhos. Ele não diz agora, vocês se virem. Ele diz, o Espírito vos anunciará. Há um Deus que se preocupa em te anunciar as coisas. Há um Deus que toma a iniciativa de comunicar, de revelar, de iluminar o seu caminho. Você não está jogado num universo silencioso, esperando Deus aparecer. Você está dentro de uma relação onde Ele já está falando, mesmo quando você acha que está em silêncio total. Receber é um gesto simples, é abrir a porta, é dizer entra, mesmo que eu não esteja pronto. É deixar de tentar entender tudo na base do esforço, na base do controle, na base do eu tenho que dar conta sozinho. Porque a fé não é um peso a mais que você carrega. A fé é o lugar onde você descansa o peso. E quando você se permite receber, alguma coisa começa a mudar. Não da noite para o dia, não como mágica, mas de dentro para fora, devagar, como uma árvore que cresce sem você ver crescer. E aqui vai uma verdade que pode te libertar hoje. Você não precisa nascer de novo na base da força. Os filhos de Deus, diz a Escritura, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O começo não vem de você, vem de Deus. O recomeço não vem da sua disciplina, vem da graça que sustenta a sua disciplina. Deus não se cansa de começar com você. Cada manhã é um recomeço, cada respiração é um recomeço. Cada vez que você abre o coração, mesmo um pouquinho, é um recomeço. Cada vez que você diz, Senhor, me ajuda, é um recomeço. Cada vez que você acende uma vela, faz o sinal da cruz, beija o terço, é um recomeço. E o Espírito está ali, fiel, esperando, sem fazer cara feia, sem cobrar boletim, sem te lembrar de tudo que deu errado. Ele só quer entrar, Ele só quer ficar, Ele só quer caminhar com você. E se você acha que já decepcionou demais, que já tentou demais, que já não merece mais uma chance, eu te digo, a misericórdia de Deus não se mede pela sua capacidade de merecer.
ela se mede pela imensidão dele, e ele é imenso. Ele é mais imenso do que a sua maior falha, do que o seu maior erro, do que a sua maior vergonha. O coração de Deus é maior do que o seu fracasso. A casa de Deus tem porta sem tranca para quem volta. E olha, eu sei que muitas vezes a gente carrega vergonha de voltar, vergonha do tempo perdido, vergonha de ter dito que não voltaria mais. Mas Deus não te recebe com cara feia. Deus corre na tua direção, como o pai do filho pródigo correu, sem deixar você nem terminar o pedido de desculpas. E eu queria te falar agora de uma expressão que está no Evangelho de João e que mudou a minha vida, quando eu entendi: graça sobre graça. Deus não dá uma graça e depois cobra. Deus dá uma graça e por cima dela dá outra, e por cima dessa dá mais uma. E assim Ele continua, ininterruptamente, sem fazer contabilidade, sem cobrar pedágio, sem dizer agora chega, agora você se vira sozinho. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquela coragem que apareceu na hora que você precisou tomar uma decisão difícil era graça. Talvez aquele sono que finalmente veio depois de noites em claro era graça. Talvez aquela ligação inesperada de uma amiga que você não falava há anos era graça. Talvez aquela paciência que você não sabia que tinha na hora de cuidar de alguém doente era graça. Talvez aquela palavra certa que saiu da sua boca no momento exato era graça. Talvez aquele dinheiro que apareceu de um jeito que você não esperava, na hora mais apertada, era graça. Não é a graça barulhenta da multidão, do milagre que sai no jornal, é a graça silenciosa que sustentou. E aí está o segredo: o Espírito da verdade trabalha mais no silêncio do que no espetáculo. Ele entra mais pela fresta da porta do que pelo portão escancarado. Ele se manifesta mais no detalhe do dia comum do que nos grandes acontecimentos. Olha para trás agora com calma, não para remoer dores, mas para reconhecer mãos. Quem te segurou quando você quase caiu? Quem te sustentou na noite mais escura? Quem te trouxe até aqui depois de tudo? Você sabe, no fundo do coração, que não foi só você, foi Ele. Era Ele o tempo todo, mesmo quando você não percebia, mesmo quando você achava que estava sozinho nessa luta, mesmo quando você achava que estava abandonado. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nos próximos meses como um grande projeto. Não faça promessas gigantes que vão te esmagar. Não diga agora: eu vou ser uma pessoa diferente, agora eu vou rezar todo dia, agora eu vou virar a chave da minha vida toda. Não, não é assim. Faz só uma coisa hoje: fecha os olhos por um instante, respira fundo e reza comigo, baixinho, como quem sussurra: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha casa, entra no meu coração ferido, entra na minha família, na minha saúde, no meu trabalho, na minha solidão. Espírito da verdade, vem me guiar, vem me dizer o que eu não consigo entender, vem ficar comigo, mesmo que eu não saiba como receber você. Eu te abro a porta mesmo que ela esteja meio quebrada, eu te ofereço o que tenho mesmo que seja pouco, eu confio em Ti mesmo quando não sinto nada. Amém. Pronto, isso já é oração, isso já é fé, isso já é tudo que Deus precisa para começar a obra dele em você. Não precisa ser bonito, não precisa ser longo, não precisa ser perfeito. Quem está escrevendo no comentário, Deus vê. Quem está em silêncio, Deus também vê. Quem nem sabe direito o que está sentindo, Deus vê com mais clareza ainda, porque Ele não olha para a performance, Ele olha para o coração. E o seu coração, do jeito que está,
com as feridas que tem, com o cansaço que carrega, é precioso aos olhos dele. Você é precioso, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo com medo, mesmo sem entender, você é precioso aos olhos de Deus. E para terminar, eu quero te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito hoje: não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Você caminhou até aqui com o pouco que tinha nas mãos. E isso, diante de Deus, vale muito mais do que você imagina. Lembra, Jesus disse que o Espírito vos guiará para a verdade plena. Plena, não pela metade, não em pedaços, plena. Mas isso é caminho, não é destino instantâneo. Confia no caminho, confia em quem te conduz. Não desista no meio. E se hoje você está se sentindo no meio do caminho, sem ver o começo nem o fim, eu te digo, está tudo bem estar no meio. Está tudo bem ainda não ter chegado. O Espírito caminha contigo no meio do caminho. E agora, escreve mais uma vez no comentário, antes de fechar este vídeo, o seu nome e uma intenção sua para os próximos dias. Pode ser paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, cura, fé, esperança, conversão, perdão. Pode ser por um filho, uma mãe, um esposo, uma esposa, um amigo, um irmão, alguém que partiu e deixou saudade. Pode ser por você mesmo, e está tudo bem pedir por você, viu? Você também é importante, você também merece oração. A gente vai rezar por todas essas intenções, como uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, como uma igreja viva que se sustenta na fé de cada um. Quem chegou aqui no final deste vídeo, sabe que não veio por acaso. Deus te trouxe, e hoje, dia de Nossa Senhora de Fátima, peço a ela que te cubra com o manto dela, que ela, que apareceu para as crianças simples lá em Portugal, te apareça também na simplicidade do seu dia, num gesto de carinho, numa palavra inesperada, numa luz que entra pela janela, que ela te dê a paz que o mundo não pode dar, que essa luz de Fátima, simples e clara, alcance a tua casa, alcance a tua família, alcance os teus dias, que ela rogue por você junto ao filho dela, e que o terço que você vai rezar hoje seja como uma corrente segurando o seu coração. Amanhã estaremos juntos novamente, com um novo evangelho, com uma nova palavra do Senhor para você. Não falte, volta, a gente te espera, nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.